Bom dia, mais uma oportunidade que a gente tem de podermos compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias e poder compartilhar aquilo que nós temos também entendido durante esse tempo de caminhada cristã. E eu lembro que a palavra de Deus e nosso Deus, ele não é um Deus, entre aspas, um Deus carrasco, autoritário, e nem Jesus, em nenhum momento ele desejou nos impor, nos colocar metas ou objetivos inatingíveis ou inalcançáveis. Na verdade, o que Deus deseja é que nós avancemos e sejamos melhores a cada dia que passa, que nós possamos melhorar naquilo que temos, naquilo que já somos, não almejar aquilo que é inalcançável, inatingível, porque cada um de nós temos nossas qualificações, temos nossas deficiências, temos talentos, temos dons, e é naquilo que Deus quer nos usar. Nós temos aprendido isso e nós temos amadurecido nisso. O texto que eu quero compartilhar com vocês, e que o Senhor me ensinou algo a respeito disso, está em Mateus, capítulo 5, no versículo 48. E eu vou ler com vocês desde o 43, para que a gente tenha uma compreensão melhor do texto. Esse capítulo, o Senhor Jesus fala do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que alguns falam. E ali ele dá diretrizes, orientações, ele dá até mesmo normas, algumas questões, ele normatiza alguns procedimentos para que nós possamos viver melhor, agir melhor, compreender as pessoas de uma melhor maneira e nos entendermos de uma melhor maneira. E também, principalmente, nos relacionarmos com Deus de uma forma mais adequada. E entendermos quem é o nosso Pai, o nosso Deus, e entendermos como é o amor de Jesus por nós e como Ele nos vê. Então, leia comigo capítulo 5, versículo 43 ao 48. Diz o seguinte: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, pois que Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai que estás no céu. O Senhor nos deseja, ou Ele deseja que nós sejamos perfeitos e não perfeccionistas. Existe e aí eu já vou explicar. O Senhor deseja que nós sejamos perfeitos e não perfeccionistas. Aqui, nesse texto, perfeito significa o texto em grego, em outros textos, em outras partes da Bíblia, você vai ver que traduzido, o texto perfeito significa teleios. Teleios, em algumas passagens bíblicas, é traduzido como maduro. E nesse texto, ele pode ser entendido também como sedes maduros, como o nosso Pai Celestial é. E na verdade, quando você olha desta forma, você vai ver que o Senhor nos chama a estarmos num processo de amadurecimento diário e não de busca pelo perfeccionismo. Porque sim, o nosso Deus é perfeito e tudo o que Ele faz é com perfeição. Porém, Ele sabe que nós não temos condições de sermos perfeitos como Ele é perfeito. E também, muitas vezes, e alguns estudiosos, algumas pessoas definem o perfeccionismo. O perfeccionismo é apenas uma maneira socialmente mais aceitável de lidar com a baixa valorização. Muitas pessoas
buscam esse perfeccionismo porque não sabem lidar com as suas limitações. E ao contrário do que o Senhor pede para nós, que pelo contrário nós sejamos perfeitos, nós sejamos maduros, nós aprendamos a lidar com as nossas limitações. Olha que coisa louca, que coisa tremenda. Para Jesus, a maneira em que nós aceitamos as nossas imperfeições, as nossas limitações, que nós nos conhecemos, mesmo nós, em algumas áreas da nossa vida, em algumas áreas profissionais, emocionais, físicas, nós não tenhamos o desenvolvimento perfeito em busca do perfeccionismo, o Senhor nos vê quando nós buscamos esse amadurecimento como uma pessoa perfeita. Por quê? Porque dentro da visão dele, a maneira que nós buscamos sermos melhores a cada dia que passa, nós estamos aprendendo a sermos como o nosso Pai, perfeitos. É interessante porque vai contra aquilo que o mundo prega, que nós precisamos saber tudo, saber de tudo e fazer de tudo, e da melhor maneira possível, de uma forma impecável. Eu creio que nós precisamos ser excelentes naquilo que fazemos. Eu creio que nós precisamos ter capricho em tudo que fazemos. Porém, existem pessoas que nasceram para fazer tal coisa. Tem pessoas que nasceram para cantar. Tem pessoas que não nasceram para cantar. Tem pessoas que têm o talento nato para serem músicos. Tem pessoas que até aprendem a tocar alguns instrumentos, mas não é a área deles. Tem pessoas que aprendem a fazer negócios, a lidar com dinheiro, com recurso, com pessoas. Tem outras pessoas que vão ter dificuldade. Outros são gênios, têm uma mentalidade, têm um intelecto, que fazem cálculos, implementam e colocam em prática projetos. Outros têm dificuldade de fazer isso. Porém, para Deus, você saber lidar com os seus talentos e saber lidar também com suas deficiências é motivo de amadurecimento. Por isso, nós precisamos, e o Senhor fala, seja perfeito, seja maduro. Aprenda a lidar com você, se conheça, saiba que você tem dificuldades, porém Deus te ama dessa forma e quer te usar dessa maneira. Então nós precisamos sermos perfeitos, sermos maduros como o nosso Pai Celestial é. E perfeito para Deus não é ser perfeccionista. Algo interessante é que eu finalizo esse estudo que eu aprendi e eu vou ler aqui. Ter maturidade significa reconhecer que vamos continuar a pecar, mas seremos capazes de rever nossas ações e corrigi-las. Fingir ser impecável é, na verdade, um sinal de maturidade. Jesus não definiu maturidade espiritual como ausência de imperfeições, e sim como presença de força. Por isso que nós vemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Cada vez que nós reconhecemos a nossa fraqueza, o Senhor vem e nos supre com a presença do seu Espírito, com dons, talentos e com a sua presença nas nossas vidas. Aí nós entendemos que não nos sentimos mais amados porque somos perfeitos. Desejamos ficar mais maduros porque nos sentimos amados. Isso é maravilhoso. Esse trecho eu tenho lido e tenho meditado num livro que Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Se você tem o desejo, procure numa livraria boa e compre, medite, leia. Tem muito ensinamento bom. É muito bom também ler bons livros. Isso vem a agregar com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Lembre-se, o Senhor deseja que nós sejamos maduros, aprendamos e desejemos amadurecer a cada dia que passa, conhecendo as nossas limitações e sabendo dos nossos talentos, mas colocando-os em prática em prol do reino. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau!